Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Paz em Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vai ficar perto de Isaías. Você vai para Salmo, Provérbios. Dizer que vai depois de Isaías, né? Depois de Isaías. Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Esse aqui é o capítulo 2, né? Capítulo 2. Versículo. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus. Ele viu no firmamento um trono e um como o filho do homem sentado nele. Só que aqui no capítulo 2, esse filho do homem ele vai falar com Ezequiel e mostrar para Ezequiel que é preciso uma preparação para cada um de nós batalhar contra o mundo pecador, o mundo pecaminoso. E mostra também que cada um de nós não vai ser aceito como a gente realmente queria que a gente fosse aceito. Mas cada um de nós temos a presença de Deus. Como foi no início com Jesus Cristo, ele disse, olha, se vocês fossem igual ao mundo, o mundo ele ia lhe acolher. Ele ia lhe amar. Mas como não sois do mundo, o mundo vos odeia. Mas por que nos odeia? Porque nós temos a verdade de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós buscamos, no decorrer da vida, fazer o que o Espírito Santo ele vem nos mandar. O Espírito Santo também ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que vai fazer você orar a Deus. Uma pessoa que vai fazer você se aconselhar. Uma pessoa que vai mostrar que você está errado. Uma pessoa que quando você erra, ele fica triste. Então, é o Espírito Santo. É a pessoa de Deus. Então, essa visão que Ezequiel teve do homem sentado no trono, essa própria visão, ela fala com Ezequiel e mostra a condição do povo de Israel estava vivendo diante de Deus, que é a mesma condição que cada um de nós estamos vivendo aqui também diante de Deus. Vamos para a leitura. Capítulo 2, versículo 1. E esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo.
Olha o que ele diz a vós. Põe-te de pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito. O seu Espírito aí está em maiúsculo. Então é o Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo, me pôs em pé. E ouvi o que falava comigo. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Até precisamente ao dia de hoje. Então a gente vê aqui que Deus ele estava preocupado, que o povo de Israel estava prevaricando, estava pecando, estava dizendo coisas contra Deus até aquele dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são de dura semblante, obstinado e de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirá assim, diz o Senhor. Então a gente vê aqui que o semblante daquelas pessoas que iam receber Ezequiel era pessoas obstinadas e pessoas de coração duro. Mas Deus diz a Ezequiel, assim diz o Senhor, você dirá, e ele quem ouça, porque deixe de ouvir, porque são casas rebeldes. E onde saber que estive no meio deles, um profeta. Tu, porém, filho do homem, não temas, e nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habitares com escorpião, não temas as suas palavras, e nem assuste com seus rostos deles, porque são casas rebeldes. A gente vê nesse trecho aqui que esse filho do homem aqui é o nosso filho do homem, Jesus. A gente vê aqui uma cristofania. Quem foi que levou espinhos na cabeça? Quem foi que aturou rostos horríveis? Quem foi que aturou zombaria? E esse Ezequiel, na época que Deus escolheu ele era como o filho. Versículo 6. Tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, tu habitaste com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem assuste com os rostos deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouço e deixa de ouvir, porque são casas rebeldes. Então, Deus está dizendo aqui para Israel, olha, que ouçam ou deixam de ouvir. Fale, porque são casas rebeldes. São pessoas que têm que realmente mudar. Versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve, e eu te digo, não se injuras com as casas rebeldes. Abre a boca e come o que eu
eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo, um livro, e estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E nele estava escrita lamentações, suspiros e ais. Olha aqui a mensagem que Ezequiel estava recebendo de Deus. Estava recebendo aqui do Espírito Santo. Ele estava recebendo lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, versículo 1. E ainda me disse, ó filho do homem, come que achares, come o rolo, e vai e fala a casa. Outra lição para nós. Come o rolo. Se prepara, se enche e fala a casa. E fala a casa de Israel. Então, Deus, ele manda Ezequiel reler o livro, comer. E hoje, irmão, nós temos esse livro, nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito Santo que nos pôs em pé. Temos ele. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 3. E me disse, filho do homem, dá a comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi. Ezequiel dizendo. E eu comi, na boca me era doce. Vamos orar, meus Deus. Pai amado, Pai Santo, querido Deus, nos dá um entendimento, Pai, para que a tua palavra, ela não viva só nos nossos lábios, mas que ela possa viver, Deus, dentro de cada um de nós. E assim, meu Deus, nos dá sabedoria a falar, meu Deus, a casas rebeldes, a povo, meu Deus, que não dá ouvido a ti, povo que na sua consciência acha que não existe Deus. Mas nos dá sabedoria para aqueles que vão ouvir, para aqueles que não vão ouvir. Mas é preciso que a gente fale. E em Cristo Jesus, que eu te peço, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações a entender, Deus, o que nós recebemos de ti. De Jesus. Amém. Amém. Irmão, o que é o Espírito? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo. Espírito é esse ar que cada um de nós estamos aqui no momento falando. Isso é o Espírito. E esse Espírito, ele tem que ser agora um sopro santo. Então o Espírito é um sopro. É o que eu estou soprando, coisa assim. O Espírito de Deus, como eu bem falei antes, ele não é uma força. O Espírito de Deus que mora dentro de cada
cada um de nós, quando nascemos, que botamos a nossa narina nesse mundo, criancinha, recém-nascida, o sopro do Senhor está sobre aquela criança. E aquela criança, ela está à imagem e semelhança de Deus naquele momento. Então ela nasce e ela tem um sopro de Deus na vida dela. Sopro de vida. Mas nós também nascemos, irmão, uma carne que é tendenciosa a morrer, que é tendenciosa ao pecado. E essa carne, o que vai acontecer com ela? Ela vai com o tempo envelhecer. Mas o Espírito que a gente tem de Deus, ele nunca envelhece. E ele está juntamente com a nossa alma, que é a nossa, realmente, aparência. No momento oportuno, Deus, ele fez isso com cada um de nós. Ele nos deu vida do recém-nascido. Mas, no decorrer da caminhada aqui nesse mundo, o que aconteceu? Você conheceu o pecado. Você imaculou o sopro que Deus lhe deu. O sopro de vida. Você manchou a sua vida. E aí, você perdeu a comunhão que tinha de santidade de Deus. Aquela comunhão que eu falo, que Jesus ele fala para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa. O que importa para Deus? Que os seus adoradores o adorem agora de duas maneiras. Primeiro lugar, pelo seu espírito. Pelo Espírito Santo. E também através da verdade. Sem verdade e sem o Espírito Santo, nós não temos comunhão com Deus. Nós não podemos levar uma adoração a Deus. Mas nós temos ainda esse sopro de vida que está soprando, mas ele não está soprando uma adoração. Irmão, quando Abel ele ofertou a Deus, ele se entregou a Deus, em tudo, em toda a situação da vida dele. E Deus, ele estava olhando a vida de Abel. Por isso que Deus aceitou a adoração de Abel. Já de Caim, Deus estava olhando também a vida de Caim. Então, a nossa adoração, ela tem que ser uma adoração em espírito e em espírito e em verdade. Às vezes a gente se prepara para cantar ao nosso Deus. Mas uma vida totalmente sem comunhão com Deus. Mas faz uma reunião para tirar as cordas vocais, o som bonito. Mas o que agrada a Deus é, como bem falou aqui, o Espírito quer uma vida que a pessoa esteja comendo o rolo,
buscando a conhecer a Deus, a se prostrar ao ponto de buscar salvação. Porque cada um de nós, irmão, nós estamos salvos. Mas a nossa salvação, ela não parou ali no batismo. Ela não parou no momento que eu desci as águas. Ali eu recebi a ressuscitação do meu espírito. Recebi o Espírito Santo cobrindo o meu espírito. Porque através do meu espírito não tem uma adoração verdadeira. Se eu não tiver o Espírito Santo junto comigo. E aí eu vou dar essa adoração a Deus, uma adoração verdadeira. Mas com tudo isso, irmão, a nossa carne, ela é sargaz. A nossa carne, ela é pecaminosa ainda. É preciso que cada um de nós buscamos a viver uma vida buscando mais e mais agradar ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai levar a nossa adoração a Jesus, para que Jesus nos leve a Deus. É por isso que Ele deu esse acesso a cada um de nós. Hoje nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo. Vamos ver algumas passagens aqui no Novo Testamento, para não ficar na falácia do Cláudio. Capítulo 14, do Evangelho de João. O que diz? Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da 14, versículo 16 e 17. Vamos nós lá. 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. O Espírito Santo é aquele, irmão. Alguns irmãos usam esse trecho só para mostrar que essa promessa era só para aqueles irmãos daquela época. Mas se você come do rolo, se você se alimenta desse rolo que é o mel, a palavra das Escrituras, o que vai acontecer? Você vê aqueles flash de capítulo e de versículo para você falar. É o Espírito Santo conduzindo a reunião. É o Espírito Santo levando adoração. É o Espírito Santo levando conhecimento para cada um de nós. Então, olha o que ele fala. Que Deus, Jesus, ele ia rogar ao Pai para dar um Consolador. Então, o Espírito Santo, nessa ocasião, ele é um Consolador. Ele consola no momento, como diz o irmão, no momento da fraqueza. Ele diz, olha, só mais um pouquinho.
se lembra, hoje a gente não tem mais fio, né? Aí a gente, às vezes, ia pagar a luz, a água, encontrava aquela fila enorme. Aí a gente chegava, ficava lá na fila, e nada de chegar a nossa vez. Quando estava bem perto de chegar a nossa vez, a gente ficava aperreado e deixava de cumprir aquilo que tinha que fazer. Por quê? Porque a gente abandonava no caminho. Somos, tenha paciência. Ele vem nos resgatar. Ele é o nosso Consolador. E ele também, capítulo 16 ainda de João, né, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, irmão, aqui ele aponta como nosso pastor, como nosso guia. O nosso guia para nos levar a Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como ele fala aqui, o Espírito da verdade. Ele